A água, como sendo uma das coisas mais importantes hoje numa propriedade rural, a gente toma uma série de ações visando não só ter mais água disponível para os nossos usos, como também fazer um uso racional dela. Então, em relação a ter mais águas, né, toda a propriedade rural ela foi feita terraços, já que a gente tem uma parte de proteção ambiental em volta das minas com florestas. Nós recompusemos toda a mata, os 50 metros em volta das minas, para aumentar a quantidade de água das minas. E a outra ação na área de plantações foi fazer terraços que permitissem que a água penetrasse mais rapidamente no solo e que alimentasse os nossos lençóis de água que estão aqui debaixo da terra. E com isso a gente consegue ter uma quantidade de água disponível e água, na verdade, uma água limpa, totalmente limpa, para utilização não só nas coisas da propriedade rural, mas para utilização hoje no hotel fazenda. Então a gente faz esse trabalho para aumento da água disponível que a gente tem. Além disso, para aumentar essa água, a gente faz os diversos reusos de água, né? Então, que reusos de água que a gente faz? A gente tem toda a água que é utilizada aqui e ela sofre alguma interferência, como as águas que vêm do restaurante, a água que vem dos banheiros, tudo isso vai para uma estação de tratamento de efluentes, né? Essa estação de tratamento de efluentes, utilizando-se bactérias, uns 6 tipos de bactérias, e cada uma com uma eficiência diferente para tipos de resíduos orgânicos, por exemplo, gorduras, celulose e outros tipos de restos de alimentos, etc. Essas bactérias consomem todo esse resíduo orgânico, né? E com isso a gente tem uma geração de água final com qualidade para ser reusada. E esse reuso ele pode ser feito de diversas formas. Por exemplo, quando eu tenho, por exemplo, estação de tratamento de efluentes perto de lagos, eu posso remeter essa água para dentro do lago com toda a segurança, porque como é uma água que passou por um tratamento, ela já sai limpa o suficiente para jogar dentro de um lago e não interferir na questão da vida aquática que tem ali, que são os peixes, né? A outra forma é nós temos também, como essa água sai com uma certa quantidade de nutrientes, a gente pode estar também reusando essa água para pulverizar nas plantações. E a terceira forma é através de valas de infiltração, a gente promover a penetração dessa água que já está com qualidade para baixo na terra para alimentar os lençóis. Então, essa é uma outra forma extremamente importante que a gente tem de fazer esse reuso da água. A outra forma que a gente tem de estar trabalhando a água de uma maneira mais racional é, por exemplo, nas cozinhas, ao invés de lavar prato e gastar grande quantidade de água para lavagem de prato, e assim também às vezes a gente gasta mais detergente, a gente comprou equipamentos, lavadores de pratos, que gastam quase 10 vezes menos água na nossa cozinha, né? É um sistema de lavagem por vapor que então o que a gente faz na verdade? É fazer um uso mínimo de água possível dentro da cozinha, para que a água que saia dali com qualidade inferior seja a mínima possível e que a gente não precise tratar tanta água assim. Então, por exemplo, na cozinha a gente faz esse reuso, a gente tem uma porção de torneiras de uso coletivo, né? Ela tem um sistema de acionamento
que faz com que a torneira gere só a quantidade de água suficiente para lavar uma mão, né? Então, são essas torneiras que permitem um uso mínimo possível. Os nossos chuveiros também, eles têm um dispositivo, né, de saída de água, que não seja uma saída pequena para o consumidor, mas também que não seja uma saída tão abundante a ponto de haver vamos dizer assim, um uso inadequado dessa água, um uso excessivo dessa água, né? Então, essas formas todas permitem que a gente utilize a água boa que a gente tem de uma maneira muito mais racional. E, logicamente, através de uma divulgação educativa, a gente induz os nossos clientes a fazerem o uso racional da água em todos os pontos que a gente tem aqui. Inclusive dos nossos colaboradores. Por exemplo, a gente evita a lavagem de espaços com água limpa, né? Então, a colocação também para irrigação, quando a gente tem necessidade de irrigação, a gente faz também essa irrigação de maneira extremamente racional, com bicos que jogam uma quantidade de água bem menor, mas a gente joga essa água em momentos que a evaporação seja a mínima possível, ou seja, logo de manhãzinha e logo à tarde. Tudo isso traz resultados mais eficientes para você abastecer de água a planta sem você desperdiçar água, sem permitir que ela evapore. Então, são uma porção de pequenas ações que no final o uso da água se torna extremamente racional. Na verdade, a energia, ela realmente consome um percentual grande de recursos. E o que a gente primeiramente fez desde o início da propriedade foi levantar quais são as energias possíveis de uso na área rural. Então, a gente pode usar os diversos tipos de energia que a gente tem aqui. Por exemplo, energia eólica, através do vento. Existe vento aqui? Em alguns pontos existe vento. Então a gente tem um moinho de vento que ele movimenta uma bomba d'água e joga a água de um local mais baixo para um lugar mais alto, e a gente usa isso para levar água para os animais que ficam nos locais mais altos da propriedade. Então a gente usa a energia eólica. A gente tem uma outra energia, que é a energia da própria água. Como a gente tem água passando por aqui, riozinhos, e tem desnível, né? A gente tem inclusive uma mini usina hidrelétrica aqui, tocada por uma roda d'água. Antigamente as fazendas produziam energia elétrica para alimentar uma casa, alimentar as lâmpadas de uma casa de fazenda. Nós temos, por exemplo, uma roda d'água aqui que vira e alimenta 20 lâmpadas. Então, a gente tem como usar a energia da água. Assim como a gente exemplifica também através do monjolo, que também movimentado pela água, né, ele pode moer cereais, por exemplo, milho, tirar casca de café e assim por diante, né? Então a gente pode exemplificar aí a energia da água, mas a energia do sol, que é a energia talvez mais importante do universo, porque as energias são transformações delas. E a energia do sol, ela é extremamente importante porque ela pode ser utilizada para aquecer água. Então nós temos placas para aquecimento de água. Então, por exemplo, todos os chalés do local, as piscinas, o aquecimento de água que a gente usa nas cozinhas e assim por diante, inclusive no nosso sistema de retirada de leite, né, também a gente precisa de água quente lá, tudo é feito com placa solar. Então aí a gente usa a energia do sol de maneira extremamente intensiva, né? E com isso, essa energia não nos custa
nada. Custa apenas os equipamentos para que a gente transforme a energia do sol, né, para o aquecimento dessas águas. O sol também ele é fundamental na parte de energia fotovoltaica. Hoje a gente já tem placas instaladas em diversos locais que durante o dia, através do sol, né, a gente acumula energia elétrica para acender lâmpadas à noite. Nós temos placas, por exemplo, uma placa de fotovoltaica alimenta 30 lâmpadas LED. Né? Então a gente tem vários pontos com placas fotovoltaicas e talvez esse seja o investimento mais importante que a gente vai começar a fazer a partir de agora, para que a gente tenha uma dependência mínima possível de energia elétrica vinda da rede. Quer dizer, a intenção do local é produzir 100% da nossa energia elétrica através da fotovoltaica. Então a gente está buscando isso e a gente está fazendo isso de forma gradativa, mas essa energia do sol é fundamental. A energia do sol também, ela faz uma coisa fundamental para a gente, que é permitir a gente usar a energia das plantas. A planta, ela tem energia. A prova disso é que tem plantas que você faz até álcool, que é a cana-de-açúcar. Então, faz porque existe a fotossíntese e com a energia do sol incidindo na planta, a planta produz a sua própria energia e aqui como a gente tem muita vegetação, muitas plantas, o que a gente faz? Nós também temos uma quantidade muito grande de galhos e inclusive um pedaço de área de reflorestamento com eucaliptos que permite a gente utilizar essas plantas, esses galhos, tudo isso para gerar uma outra energia, para transformar isso em energia, em calor. Aonde que a gente usa essa energia? Por exemplo, as nossas saunas são tocadas por restos de galhos. A nossa alimentação aqui no Selfie, ela é aquecida através de energia vindo das plantas, né? Através dos galhos, da lenha que a gente gera aqui internamente. Então a gente faz a utilização dessa energia, que na verdade é a energia do sol que fez a planta crescer e aí gerou essa energia disponível para nós. Então é outro tipo de energia que a gente usa bastante aqui, né? Então com isso, a cada ano também o que a gente faz, isso é o que a gente gera de energia aqui, com as coisas que a gente tem aqui. Mas a gente tem que fazer uma série de ações para reduzir ao máximo o consumo de energia. Então, aí já são ações que a gente faz todas na sequência, que seriam, por exemplo, a gente ter sensores nos lugares à noite para que a energia, a lâmpada só fique acesa nos momentos que estão sendo usadas, né? A gente tem sensores também e tem uma orientação também para todo o pessoal que fica à noite, desligar lâmpadas que não estão sendo utilizadas. Então são economias de energia que no fim refletem na conta de luz, né? Então são outras coisas desse tipo que a gente vai fazendo para redução de energia. A mesma coisa a gente faz com os equipamentos. Hoje a gente tem grande parte dos equipamentos elétricos utilizados na propriedade, né, foram comprados com critério. Então você pode comprar hoje máquinas de lavar que possuem um índice de consumo de energia muito menor. É incrível que no mercado a gente tem diferentes equipamentos, o mesmo equipamento, com diferentes capacidades de uso de energia. E você pode comprar sistema de ar-condicionado mais eficiente, você pode comprar geladeiras, você pode comprar uma série de equipamentos, inclusive utilizados na área, inclusive eletrônica nossa, né, que tem um baixo consumo de energia. E aqueles que têm um consumo mais elevado e a gente pode trocar, a gente tem feito a troca desses equipamentos que a princípio geram um investimento inicial maior, mas que ao longo do tempo você
reduz tremendamente esse consumo de energia. Então são todas essas pequenas ações que vão gerando menos... Também quando a gente, por exemplo, induz o nosso cliente a usar a toalha 2 ou 3 vezes, sem mandar para a lavanderia, na verdade a gente está consumindo menos água, menos detergente e menos energia. Então, só com essa ação você atua em 3 setores. Você atua no setor da água e no setor da energia e também da contaminação da água, né? Então, esses fatores passam a ter uma grande importância na redução dos nossos custos gerais aqui dentro da fazenda. Na área de preservação do espaço, né, a gente sempre adotou um conjunto de práticas, né, para que a interação do homem com as coisas da natureza que a gente tem aqui tenha o mínimo impacto possível, né? Logicamente, uma das coisas que a gente fez desde o início, quando a gente comprou esse lugar, 100% da área era a área de pastagens, né? Quer dizer, e a gente sabe que a lei brasileira diz que nos estados do sul, 20% da área deveria estar com vegetação nativa. Então, a primeira coisa que a gente desenhou para o lugar é ter áreas com vegetação nativa. Então a gente recuperou a área de Mata Atlântica aqui em 20% da propriedade, né? Fora aquelas áreas que a gente recuperou, que são as áreas na beira de rio e de nascentes, que também são necessárias, são as áreas de proteção permanente, né? Então, bom, com isso a gente criou realmente espaços para abrigar fauna e flora silvestre. A outra coisa que a gente fez foi criar alguns corredores que interligassem as áreas de preservação permanente com essas áreas. Porque se você criar corredores de mata, né, logicamente você permite que os animais silvestres circulem nos diversos setores de mata nativa ou de áreas nativas aqui existentes. A gente também fez uma série de ações que foi em todas as estradas internas, nós temos plantios de árvores dos 2 lados da estrada, criando corredores todos vegetados, inclusive nas nossas divisas. Hoje as nossas divisas não são feitas só com cercas, com arame farpado, são todas feitas com árvores, né? Então a gente tem cerca-vivas em todas as nossas divisas. Até porque na divisa fica importante você marcar as áreas de confrontação com seus vizinhos, mas você também cria corredores de vegetação no entorno de toda a propriedade, o que facilita a locomoção. Tudo isso ajuda a você reduzir os impactos que a gente tem da locomoção de pessoas dentro da propriedade rural, né? Mais vegetação, mais coisas assim. A outra coisa importante era a introdução de espécies frutíferas que pudessem atrair mais aves e animais silvestres, né? Com isso a gente também faz com que o lugar tenha uma grande quantidade de aves, de espécies de aves diferentes, o que permite inclusive a observação da vida silvestre, né? Então isso é estabelecido no lugar, né? E outras coisas que a gente faz é definir uma capacidade de carga de visitação do lugar. Hoje a gente tem, por exemplo, a gente sabe que em mês de semana e em finais de semana, até a visitação, tanto o pessoal hospedado quanto visita, não são tão grandes assim. Mas quando chega em feriados, aumenta muito a demanda para esse público. Então hoje a gente faz uma série de ações para reduzir a quantidade de público nesses picos, porque a gente sabe que se você tiver uma quantidade de gente muito grande dentro do seu espaço, logicamente a interferência em toda a vida silvestre que você tem no lugar pode ocorrer, né? Então são pequenas ações, mas que
elas passam a fazer diferença, né? Logicamente, em relação a som, barulho, a gente tem alguns barulhos que no final você tem necessidade até nos produtos de turismo que a gente oferece, como por exemplo um passeio de trator, né? Ele gera ruído, mas a gente tem exatamente locais que a gente passa que a interferência se torne a menor possível, principalmente dentro das áreas de proteção permanente e dentro das áreas de reflorestamento que a gente tem. Então, os impactos maiores são concentrados na área onde também estão os edifícios, os prédios, as coisas, para que realmente você consiga ter uma diminuição desses impactos de ruído sobre o local e sobre animais silvestres que estejam por aqui. Então essas são as ações que a gente faz aqui exatamente para estar reduzindo impactos da visitação sobre a propriedade rural e sobre a vida silvestre do lugar. Também a gente tem aqui na propriedade rural, logicamente a gente tem as festas de final de ano, carnaval, e existe uma tendência no turismo dessas ocasiões de soltar fogos. Então, a gente há muito tempo, a gente tomou algumas ações visando não ter interferência desse tipo de fogos na vida silvestre do lugar. Então a gente só usa fogos de cores, né, sem barulho, né? Então a gente já tem por critério reduzir esse tipo de som, porque principalmente fogos morteiros, etc., né, não só atrapalham os animais silvestres, como atrapalham os animais domésticos, né, como outros animais, vaca, inclusive os cachorros, que são muito comuns estarem aqui presentes no hotel, né, porque a gente recebe uma grande quantidade de pessoas que viajam com seu cão e a gente recebe esse público aqui também. O Campo dos Sonhos, quando iniciou as suas atividades, ele iniciou, primeiro, fazendo turismo rural foi a primeira opção. Mas logo na sequência que a gente abriu, veio uma escola nos visitar. E essa escola, os professores pediram para a gente explicar um pouco sobre as atividades rurais. E quando a gente fez isso, a escola falou, poxa vida, mas tudo isso que você está explicando, a criançada está aprendendo teoricamente dentro da sala de aula. E aí a gente percebeu que na área rural, você tem um cenário e um conjunto de coisas que você faz na área rural, que exatamente são coisas que são aprendidas dentro da sala de aula, né? Você pode falar de botânica, porque você tem todos os tipos de plantas aqui. Você pode falar de energias, porque você usa diversos tipos. Você pode falar de água no planeta, porque a gente tem lago, tem rio, tem nascente. Quer dizer, então, você pode falar de todos os tipos de água doce que existem no planeta, você pode falar na propriedade rural. E você pode falar de toda a parte de ecologia, porque a gente tem um local com mata atlântica, né? Então a gente pode falar da importância da mata para o clima do planeta, para a vida nossa aqui dentro do planeta. E a gente pode falar inclusive de matemática rural, de reprodução dos animais e das plantas. E a gente, nesse momento, a gente se deu conta que a gente poderia ter um produto voltado para a educação. E a gente criou um projeto chamado Vivendo a Natureza. E esse projeto Vivendo a Natureza, nós começamos a trabalhar com escolas. No primeiro ano a gente recebeu 50 alunos de escola, no segundo foi mais de 100 e virou o grande produto do lugar, fazer toda a parte educativa voltada para as escolas, né? E além disso, a gente começou a perceber, quando a gente passou a ter mais visitação e hospedagem, a gente passou a perceber que quem visitava a gente gostava de receber esse tipo de informação também, né? Das coisas que a gente tem aqui. E a gente passou a ter visitas monitoradas diariamente, explicando as atividades da fazenda,
e explicando algumas curiosidades sobre coisas da natureza, visitando. Tanto é que hoje a gente tem uma trilha ecológica no meio da mata, onde dentro da mata, só de entrar na mata a gente já explica, olha a mudança de temperatura, né? Que muitas vezes o pessoal acha que uma árvore promove uma sombra e modifica a temperatura só, mas não é só a temperatura. Quer dizer, uma árvore de porte médio, ela é capaz de transpirar 100 litros de água por dia. Ela muda, inclusive, toda a quantidade de água existente no ar, que a gente está ali. Então muda a umidade relativa do ar. E por isso que a sensação quando você vai numa sombra, você tem duas sensações, né? Quer dizer, a sensação de uma temperatura menor, mas também de uma sensação de não estar tão seco, que a árvore está transpirando o tempo todo e jogando água na atmosfera e transformando essa atmosfera ali existente. Então, esse tipo de coisa, tudo a gente pode estar mostrando dentro da parte de educação, né? Além do que as plantas, cada planta elas tem centenas de substâncias que podem ser medicinais, que pode virar alguma substância química, que pode virar um remédio, que pode virar inclusive um produto para controlar pragas e doenças, né? E, então, tudo isso gera um monte de informações. E a gente pode estar discutindo com as crianças também a questão da agricultura tradicional versus a agricultura orgânica. Porque hoje, dentro da fazenda, a gente optou por trabalhar a questão da agricultura orgânica, né? Que é uma agricultura muito mais racional e que permite você estar produzindo alimentos muito mais saudáveis, né? Mas tudo isso a gente pode estar levando para as pessoas terem maior conscientização sobre o uso de produtos e de alimentos que eles consomem, né? Então é uma forma de a gente também estar trabalhando toda a parte de preservação. E quando a gente começou em 94, uma primeira escola pediu para que a gente plantasse uma árvore relativa à visita que eles estavam fazendo. Quando houve esse pedido, a gente notou que a gente poderia estar fazendo desse produto, plantio de árvores para pessoas que estão visitando, uma forma também de preservação. A gente criou um projeto logo na sequência, que é o projeto Plante ou Adote uma Árvore, visando reduzir ou diminuir o impacto da sua visita, né, plantando-se a árvore. E hoje a gente tem mais de 4.000 árvores com plaquinhas de quem plantou, quando plantou, a data de plantou e a pessoa de que cidade ela era quem plantou. E esse projeto educativo, né, quer dizer, ele exatamente hoje a gente sabe que isso é tratado de uma maneira um pouco diferente, porque na verdade hoje a gente já sabe que o gás carbônico que é lançado aqui na atmosfera, né, que para nós que respiramos ar, talvez seria um inconveniente, mas para a planta que absorve gás carbônico para formar o seu tecido vegetal, é fundamental. Então, um ajuda o outro, né? Quer dizer, a planta ela absorve do ar o gás carbônico e solta oxigênio, e nós usamos o oxigênio que ela produz também e eliminamos gás carbônico para ela. Quer dizer, há uma troca extremamente importante. Mas tudo isso, né, se transforma em ensinamentos, né? E as pessoas passam a poder, através dessa conscientização, né, entender um pouquinho melhor de como a gente deve viver nesse planeta aqui, um se interagindo com o outro e um ajudando o outro, e não um prejudicando o outro. Sabe que quando você começa a trabalhar com escolas, né, também vai te induzindo a buscar alternativas para cada problema que você tem.
né? Até porque pela necessidade que a gente tem de educar as crianças, né? Quer dizer, a gente, no fim, é estimulado a pensar um pouquinho mais. E sempre que a gente pensa, a gente encontra soluções, né? E se a gente pensar com outras pessoas, vem soluções muito mais rápidas. Quer dizer, o melhor para ter uma boa ideia é ter uma porção de ideias, né? Então você gera ideias muito mais interessantes para todo mundo, né? Inclusive para a gente aqui. Na parte de produção agrícola do lugar, o que a fazenda se propôs a fazer, né? Foi fazer uma quantidade enorme de ganhos usando o ciclo que existe já dentro de qualquer produção vegetal, né? A gente sabe que as plantas, elas absorvem do solo nutrientes e água, né? E, portanto, esses nutrientes é que formam as plantas, né? Quando uma folha cai no chão, né, porque ela secou, ela completou o ciclo dela, essa folha ela está cheia de nutrientes. Só que se você puser uma folha no pé da planta, a planta não vai conseguir absorver os nutrientes dela porque ela está ainda numa forma não disponível para a planta. E como é que a gente faz uma folha virar nutriente de novo, né? É através da decomposição dela. Só que as folhas, tem folhas que demoram 6 meses para se decompor no solo e tem outras que demoram até anos para se decompor no solo. Mas aí, na natureza, é extremamente sábia. Existem outros bichinhos que consomem folhas, né? E fazem essa decomposição ocorrer de maneira mais intensa, né? Por exemplo, com umidade, fungos podem decompor essa folha mais rápido. Mas existe um bichinho extremamente eficiente para fazer com que essa folha, que esse resíduo orgânico, se transforme novamente em nutriente disponível para a planta. Esse bichinho se chama minhoca. A minhoca ela faz um trabalho fantástico, porque ela, para ir buscar no meio do solo pedaços de folha, ela vai caminhando no solo e enchendo os solos de buraquinhos. E aí ela vai comendo todos os pedacinhos de folha que está ali e tal, e o estômago dela tem uma enzima que faz essas folhas se decomporem muito rapidamente dentro do estômago dela. Ela aproveita uma parte desses nutrientes como alimento para ela, mas as fezes que ela elimina no solo, riquíssima em nutrientes, né? Nutrientes já disponíveis para as plantas, né? E foi assim que o homem aprendeu a montar fábricas de adubo orgânico, onde os trabalhadores são as minhocas. Então, como as minhocas comem resíduos orgânicos, é lógico que quando ela está no solo, ela come também um pouco de solo. Mas o solo que ela come, ela vai eliminando, né, também, junto para aproveitar a matéria orgânica que está lá ali no meio do solo. Mas no minhocário a gente põe tudo que é folha que é varrida na propriedade rural, tudo que é fezes de animal que ainda não está decomposto para se tornar um adubo disponível para a planta, tudo que é restos de vegetais, de frutas, de coisas que sobram no restaurante, a gente faz uma compostagem, deixa isso fermentar, até porque aumenta a temperatura e nesse momento a gente não tem como dar para a minhoca, mas a gente faz uma compostagem e terminada a compostagem, a gente na compostagem você tem já um processo de decomposição em andamento, mas a gente pega todo esse material que já dá compostagem, dá como alimento para a minhoca. E em 30 dias, esse alimento para a minhoca, né, em 30 dias a minhoca transforma todo esse resíduo orgânico em adubo orgânico, porque ela vai comendo tudo isso e transformando tudo isso em adubo disponível para a planta. Então, hoje a gente tem um minhocário, né, que produz cerca de 2 toneladas de adubo orgânico por mês. E com isso, a gente pode já pôr o humus de minhoca, que a gente chama
que na verdade são as fezes da minhoca, chama delicadamente de humus, a gente pode estar levando humus para a nossa horta orgânica, para a nossa produção de frutas e a produção de outros alimentos, como café, etc. Tal. E com isso, a gente aproveita todos os resíduos orgânicos existentes na propriedade rural. É uma forma de você completar o ciclo dentro da propriedade rural sem precisar utilizar adubos químicos, né, produzidos. É lógico que existem adubos, você vai dizer, mas só existe adubo químico? Não, existem adubos que você pode produzir a partir de moagem de rochas específicas, né? Então você tem, por exemplo, o próprio calcário, que tem cálcio e magnésio, é uma rocha lá de sedimentação, que você moendo ela, você já vai ter cálcio e magnésio disponível para a planta. Você pode completar esse tipo de nutrientes. E você tem outras rochas que também produzem, então você pode estar completando na agricultura orgânica alguns nutrientes com rochas naturais, sem precisar usar adubos químicos fabricados em fábricas para utilização. E assim você pode trabalhar com agricultura orgânica, que é muito mais interessante, porque produz um alimento de melhor qualidade. Inclusive, por exemplo, quando a gente utiliza nos fogões, a gente utiliza madeira para aquecimento, sobra o quê? Sobra a cinza. Quando você queima madeira, que é produto de plantas e, portanto, tem nutrientes, né? Logicamente você queimou, tem alguns nutrientes que evaporam, por exemplo, nitrogênio evapora na queima. Mas tem nutrientes, por exemplo, como o potássio, né? Ele fica ali na cinza. Então a própria cinza, ela volta também para as plantações. Então tudo você pode reutilizar, porque a cinza veio da madeira e ali tem principalmente potássio, alguns nutrientes eles se mineralizam e não ficam disponíveis, mas você tem vários nutrientes e micronutrientes que estão presentes ali. Inclusive a cinza a gente também reutiliza como fertilizante. O solo, em qualquer lugar, né, é a grande riqueza que um lugar tem, porque no solo você tem nutrientes no solo, mas o que é mais importante no caso do solo é que, na verdade, você tem que protegê-lo de algumas coisas. A primeira coisa é proteger ele da compactação. Se você ara um solo, né, e coloca equipamentos muito pesados, por exemplo, num dia que o solo está encharcado demais, a máquina ela vai afundar e vai compactar esses solos. Mas qual a consequência de compactar esses solos? Que o solo compactado ele vai formar uma camada de impedimento de penetração de água, né? E aí, nesses solos compactados, quando chove, o que acontece? Se a gente estivesse dentro de uma mata, quando chove a gente não vê correr água. Daí o pessoal fala, puta, mas chove forte e não corre água. Por quê? Porque o solo de uma mata, ele é todo perfurado e ele drena, chega a drenar 100 litros por minuto de água. Quando você tem um solo de pastagem normal, em torno de 8 litros que ele drena apenas. E num solo compactado, pode chegar só 1, 2 litros por minuto de água de penetração. Quer dizer, aí eu estou acabando com todo o lençol de água que existe lá embaixo, não estou permitindo isso. Então, a proteção do solo, e por isso que a gente faz terraços. O que são os terraços? São, para compensar que você tirou a mata, você faz locais para acumulação de água, para que dê tempo dessa água penetrar novamente no solo, numa maior quantidade, e que ajude o lençol de água, né? Outra coisa fundamental no solo é o solo ter uma quantidade de matéria orgânica nele. Porque a matéria orgânica é que faz com que o solo também fique estruturado, ou seja, ele fique mais poroso. Quanto mais matéria orgânica, também mais
quantidade de água consegue penetrar no solo, porque essa matéria orgânica vai apodrecendo e tal, e forma um monte de locais de penetração de água dentro desse solo. E com isso, eu consigo ter uma proteção maior desse solo. Então, o que a gente tem que fazer, em termos de proteção de solo, né, é mexer o mínimo possível nele, entrar o mínimo possível dele com máquinas pesadas. O próprio animal, muitas vezes, se você não administrar bem a questão do uso desse solo, os próprios animais também são compactadores desse solo. Um animal, com a pata dele é pesada e vai compactando o solo, né? Então, com uma série de cuidados que você passa a tomar dentro da sua propriedade rural, você pode ter solo de alta qualidade por um período extremamente longo, né? Se você não adotar esses critérios de proteção, e principalmente a questão da erosão, porque a erosão ela é um problema porque ela leva a erosão, a água que corre por cima do solo, leva a camada mais importante do solo, que são os primeiros 30 centímetros. E levando para os rios, para as baixadas, esse solo, quer dizer, eu estou empobrecendo aquilo que ficou, né? Então, através dessas práticas de conservação de solo, né, a gente pode ter solo para várias gerações. E o que já aconteceu no Brasil de ter ciclos, inclusive do café, etc., foi exatamente o empobrecimento de muitos solos por a gente não cuidar desse solo adequadamente. Toda propriedade rural, além do lixo inorgânico, ela produz uma quantidade de lixo inorgânico. O que são esses lixos inorgânicos? Seriam exatamente isso: o plástico, papel, papelão, latas, tanto de alumínio quanto as latas normais, isopor. Então você tem uma série de lixos inorgânicos que são gerados dentro da propriedade rural. Nós, desde o início, entendemos que lixo tem um valor econômico. E a gente pode fazer com que o lixo se torne uma fonte de receita dentro da propriedade rural. Fazendo o quê? Criando-se um centro de reciclagem do lixo. E foi o que a gente criou nos hotéis nossos. Hoje a gente tem um centro de reciclagem de lixo, que todo lixo ele é triado, primeira parte em orgânico e inorgânico. E todo inorgânico ele tem uma separação por itens. E essa separação por itens permite que você tenha todos os tipos de lixos separados e que podem ser vendidos para recicladores. Primeiro, você está tirando da possibilidade desse lixo contaminar o solo da propriedade rural, e segundo, a gente está fazendo algum uso adequado para esse lixo, né? Então, todo o nosso lixo inorgânico ele é separado e é vendido. A gente, inclusive, mostra muito para as escolas o valor econômico de um lixo, fazendo o seguinte: a gente recebe, inclusive, escolas carentes aqui, mas a gente sempre pede para cada aluno, fala, nós não vamos cobrar nada da entrada, mas você traz 5 latinhas de guaraná ou de cerveja, do que você queira. E só para mostrar para a criança o seguinte, que 80 latinhas dessas que são feitas de alumínio, 80 latinhas dão 1 quilo. 1 quilo dessas latinhas você pode vender por R$80. Se uma escola tiver 800 alunos, né, ela pode, e todos os alunos todo dia trouxer uma latinha para a escola, dá 800 latinhas por mês. Ou seja, 10 quilos. 10 quilos vezes R$4 dá R$40 por dia, né? Por dia de latinha. Se você tiver 20 dias de aula, dá R$800 por mês, que dá para comprar quase meio computador. E aí a gente começa a entender que lixo vale dinheiro. E a gente pode vender o lixo e não jogá-lo na natureza.
Além disso, a gente tem uma outra forma de ganhar mais dinheiro com lixo. É criando um centro de artesanato do lixo. E a gente tem aqui uma pessoa que só fica fazendo isso. Vasculhando o lixo, achou uma garrafa bonita, né? Transforma num artesanato interessante. Tem caixinha de leite, transforma num outro tipo de artesanato. Todos os enfeites de Natal nossos aqui, nesse momento, todos enfeites foram feitos com o lixo, né? As lanternas foram feitas com latas, né? E assim por diante. Todas essas coisas do lixo viraram, em vez de a gente comprar produtos para o Natal, ou enfeites de Natal prontos, a gente utilizou o lixo para essa finalidade. E aí você passa a não poluir a natureza, primeiro, porque parte do lixo você recicla e outra parte você reusa. Então, reutilizar o lixo é uma coisa super importante. Como a gente tem, por exemplo, copinhos plásticos, viram copinhos para a gente plantar muda, né? Então, tudo pode ser reutilizado. Se a gente for ver os lixos que a gente gera em qualquer lugar, quase tudo dá para ser reutilizado ou ser vendido para ser reciclado. Então, se você tratar o lixo dessa forma, os impactos que o lixo vai ter no nosso planeta vão ser muito, muito menores. E se a gente reutilizar plástico, a gente não vai precisar usar mais petróleo para fazer mais plástico. A gente está reutilizando já o plástico que foi feito através desse material que é o petróleo, né? E assim por diante. Então, fazer o gerenciamento do lixo se torna uma coisa extremamente importante. Hoje, por exemplo, na propriedade rural, o que a gente gera de recurso do lixo dá para pagar as pessoas que trabalham nesse setor, né? E a gente não precisa entregar o nosso lixo para a prefeitura, diminuindo os impactos que o poder público tem, que teria para reciclar esse lixo. Então a própria propriedade rural, ela gera o recurso para trabalhar a questão do lixo, trazendo menos impacto, inclusive, para o poder público. Quando a gente iniciou todo esse processo que envolvia a questão de uso de recursos dentro da propriedade rural, a gente pensava, nem conhecia talvez a palavra no começo, em 94, quando a gente começou, a gente nem ouvia falar em sustentabilidade, né, para começar aí. Mas a gente começou a fazer algumas ações voltadas à proteção do meio ambiente, ações voltadas para melhorar a nossa relação com a comunidade local, né? E a gente começou a fazer uma série de ações e a gente começou a notar que cada ação que a gente fazia nesse sentido tinha um resultado financeiro positivo. Porque nós, na verdade, somos muito movidos pelas questões econômicas. E, felizmente ou infelizmente, é assim que o mundo, na verdade, hoje gira, né? Quer dizer, todo mundo depende de recursos econômicos para quase tudo, até para ter os equipamentos eletrônicos que a gente quer ter, as facilidades que a gente quer ter. E a gente começou a notar que cada ação que a gente fazia, visando a proteção da natureza, gerava uma proteção da natureza e gerava resultado econômico. Quando você pensa em reutilizar as folhas que caem no chão, os resíduos tal que a gente ia jogar fora, e a gente faz isso virar adubo, né? A gente economizou e não precisou comprar adubo. Isso tem um resultado econômico. Quando a gente induziu alguém a usar mais vezes a toalha e não precisar lavar muito, a gente passou a ter um resultado econômico no processo lá de gerenciamento das roupas de cama e das toalhas, etc. Isso passou a ter um resultado econômico, não só o resultado ambiental, mas o resultado econômico junto com isso. Quando a gente começou a usar de maneira mais racional as energias,
a gente viu que a gente passou a ter economias substanciais na nossa conta de luz e no uso de energias. Então, isso gradativamente foi entrando no processo de gestão do nosso negócio. E a gente foi cada vez mais acreditando que a sustentabilidade, ela gera recursos econômicos. E é por isso que o tripé é formado por fatores sociais, fatores ambientais e gera exatamente os fatores econômicos importantes. Quando a gente começou a dizer assim, olha, nós só vamos contratar o público do nosso entorno aqui para trabalhar conosco. Que resultado a gente passou a ter? A gente não precisou transportar gente da cidade, muita gente para cá. As pessoas já moram aqui na comunidade, né? A gente passou a ter um índice de rotatividade extremamente baixo dentro da propriedade. Por quê? Você empregando pessoas do seu entorno, as pessoas não querem sair deste bairro onde nós estamos localizados, né? Então, você tem que investir nessas pessoas no quê? Em treinamento. Treinamento custa dinheiro. Mas se você treinar uma pessoa e ela permanecer no seu negócio 5, 10, 20 anos, pô, eu diluí ao longo desses anos todo esse investimento de treinamento que eu fiz, né? E isso passa a ter um resultado econômico muito mais interessante. Quer dizer, quando você, na verdade, pensa também nisso, de usar o nosso colaborador do nosso entorno, nós também estamos estimulando o negócio a ter um aspecto cultural, local, muito mais preservado. Quer dizer, quando você trabalha com a cultura local, né, as pessoas que vêm de outros locais para esse local, aqui a gente tem uma característica de sotaque na pronúncia, nós temos característica de colaboradores que fazem alguma atividade, por exemplo, nós temos colaboradores aqui que cantam música caipira. E eles, no fim, além de trabalhar aqui, eles também trabalham a parte cultural. Nós temos trabalhadores locais que fazem algumas coisas, né, que a gente pode utilizar, inclusive, no próprio empreendimento como atrativo turístico. E tudo isso passa a ter resultados econômicos importantes para o negócio, né? Pelo fato da gente estar usando essa cultura local, o fato da gente estar usando os recursos aqui de maneira muito mais adequada. Eu, por exemplo, eu sou engenheiro agrônomo, trabalhei em multinacionais e o que a gente vê, por exemplo, na área agrícola, quais são as áreas que maior desenvolvimento econômico tiveram? São as áreas que têm cooperativas, que têm associações. Então, a gente se unir com as demais pessoas, isso traz um resultado assim fantástico, que são exatamente os fatores sociais. Eu, por exemplo, quando cheguei aqui, né, a gente ajudou a criar o Conselho Municipal de Turismo. Eu fui até o primeiro presidente desse conselho, né? Quer dizer, mas qual é a vantagem disso? Você trabalhar no associativismo, né? Você tem uma grande vantagem, você passa a ter contato com o know-how de vários empresários da cidade e você pode adquirir parte desse know-how, mas também você oferece os seus conhecimentos para as demais pessoas, né? E com isso você interage muito melhor com a sua sociedade, com o seu local, né? E tudo isso ajuda tremendamente você ter uma política, inclusive, de divulgação do lugar, porque eu sozinho talvez não conseguisse divulgar o Destino Socorro tão bem quanto eu associado às demais pessoas, né, do segmento. Então, a gente unido, a gente consegue resultados muito mais efetivos. E às vezes as pessoas acham que sozinho podem conseguir tudo, mas não é verdade. A gente só consegue ter resultados mais efetivos quando a gente se une com as demais pessoas, né, e com a sociedade que você vive. Aí os resultados podem ser muito mais efetivos,
né, e mais eficientes para todo mundo, né? E é muito melhor quando você vive numa sociedade onde todos ganham e não você sozinho, né? Quer dizer, isso traz, inclusive, para a gente, né, uma coisa assim, um resultado de vida muito mais interessante. Quando a gente, na verdade, resolveu investir, por exemplo, em acessibilidade, que faz parte dos fatores sociais da sustentabilidade, a gente jamais imaginaria uma coisa. A gente entrou nesse projeto como contribuição social. Só que o Brasil tem 45 milhões de pessoas com deficiência. E essas pessoas, em primeiro lugar, têm muito poucos produtos para elas. E essas pessoas também viajam e gostariam de fazer coisas que elas não conseguem mais fazer. E quando a gente passou a ter uma cavalgada voltada para a pessoa, para tetraplégico, um tetraplégico poder fazer uma tirolesa, e a gente desenvolveu um produto para isso. Quando a gente desenvolveu lá no Parque dos Sonhos a possibilidade de tetraplégico, paraplégico fazerem rafting em atividades de água, descer de um rapel com paraplégico e tetraplégico, cegos, aqui a gente põe eles, a gente desenvolveu com uma empresa há tempos atrás, bicicletas onde o cego vai dirigindo, com audiodescrição da pessoa do lado. Cego normalmente não imaginava que ele pudesse dirigir alguma coisa, mas você dá uma bicicleta para ele dirigir, você dizendo, olha, tem um obstáculo na frente, siga à direita, siga à esquerda, quer dizer, e na verdade a gente estava pensando em ajudar esse segmento, mas esse segmento, para vocês terem ideia, nós recebemos 7.000 pessoas com deficiência o ano passado. E cada pessoa com deficiência vem com 2 ou 3 não deficientes. Nós saímos de uma taxa de ocupação nos hotéis em torno de 50, que já era alta a taxa de ocupação para hotéis rurais. Hoje a gente tem mais de 80% de ocupação, que por ter poucos produtos para esse segmento, nós sempre estamos aqui com muita gente, pessoas com deficiência. E não só pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, onde está incluído também as pessoas idosas, né? E quando você cria produtos para pessoa com deficiência, você facilita a vida também das pessoas idosas que são da mobilidade reduzida, que tem mais dificuldade de fazer as coisas, né? Mas quando você cria produtos para pessoa com deficiência, fica muito mais fácil para os idosos também fazerem esses produtos, né? Então, você veja bem que quando você pensa de maneira voltada para a sociedade como um todo, primeiro você amplia o número de clientes do seu local, né? E você ajuda todos os segmentos, né? Por exemplo, quando a gente criou chalés com canil acoplado, era para quem esse produto? Para o cão guia do cego. Aí a gente criou o primeiro chalé para o cão guia do cego. Daí começou a vir famílias. Pô, mas eu posso trazer meu cachorro no seu hotel e ficar nesse apartamento do cego? Ah, lógico que pode. Também pode, né? E a gente viu que tem um segmento no Brasil enorme de pessoas que querem viajar com seus pets. E aí a gente teve que pôr canil acoplado em todos os chalés aqui do local. Por quê? Porque é um segmento que aumentou muito no Brasil. Só em São Paulo tem 22 milhões de cães e gatos. Então, as pessoas hoje se interagem com os animais de maneira muito intensiva, né, nos grandes centros, e esses animais se tornam entes da família. E sendo entes da família, eles querem viajar junto com esses entes da família, que são os animais. E a gente passou a ter um produto para esse segmento que veio da necessidade da acessibilidade, né? Então, quando a gente pensa em fatores sociais, a gente precisa estar pensando em praticamente tudo, inclusive nesse segmento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, que é um outro segmento super importante.